Olá, quem acompanha esporte, com certeza já ouviu falar naquela busca, né, pelo corpo dito ideal. Aquele peso exato ou uma composição corporal assim super específica que supostamente seria a chave para o desempenho máximo. Menos gordura aqui, mais músculo ali, tudo para se encaixar perfeitamente na modalidade, certo? Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo desse universo da composição corporal em atletas. Queremos entender como ela é medida e, sabe, principalmente colocar na balança mesmo as vantagens e desvantagens dos métodos que são mais usados por aí. E para basear nossa conversa, temos aqui um material, olha, excelente. Uma revisão crítica e uma pesquisa internacional. Ambas publicadas num jornal de peso, o British Journal of Sports Medicine, agora em 2023, por Therese Mattson e um grupo de colaboradores. O estudo investiga justamente isso, as melhores práticas, os métodos de avaliação da composição corporal no esporte. É bem focado. Então, qual que é a nossa missão aqui hoje? É desvendar essas ferramentas mais comuns, né? O DXA, as famosas dobras cutâneas e a bioimpedância, a BIA. Vamos explorar os prós e os contras de cada uma, com base no que essa pesquisa super recente traz para a gente. E também tocar num ponto importante que o estudo levanta, as preocupações sobre o foco que às vezes é excessivo nesse tema. Preparados para essa conversa? Vamos lá. A lógica inicial parece simples, né? Menos gordura, mais músculo. Isso poderia melhorar a relação peso-potência, a eficiência do movimento, talvez até a estética, que alguns esportes valorizam, não é? Exato. Essa é a presunção em muitas modalidades, principalmente naquelas chamadas sensíveis ao peso. Mas olha só que interessante o primeiro ponto que o estudo já joga na mesa. Essa relação direta, sabe, entre uma composição corporal X e a performance Y, não é tão garantida assim. Não é mesmo? A pesquisa aponta que outros fatores, como, por exemplo, o volume de treino, a experiência que o atleta já tem, as habilidades técnicas específicas, muitas vezes têm um peso igual ou até maior nos resultados finais. Exatamente. E é bem aí que entram as preocupações que o artigo destaca. Sabe, essa ênfase exagerada na composição corporal pode, na verdade, ser um tiro pela culatra. Pode trazer riscos bem sérios. Pode levar, por exemplo, à insatisfação com o próprio corpo, a comportamentos alimentares de risco, o que a gente chama de disordered eating, ou DE, e, em casos mais graves, até a transtornos alimentares clinicamente diagnosticados, os eating disorders, EDs. Nossa. E tem mais, né? Outro risco grande é a baixa disponibilidade energética, a LEA, Low Energy Availability, que é basicamente quando o atleta não consome energia suficiente para dar conta do gasto do treino e das funções básicas do corpo. E isso, por sua vez, causa um quadro mais amplo, a deficiência energética relativa no esporte, a famosa REDS, Relative Energy Deficiency in Sport. Isso afeta negativamente a saúde fisiológica e psicológica do atleta. É bem sério. Impacta tudo, então. Impacta. E olha que dado revelador da pesquisa. A preocupação dos profissionais que trabalham com atletas, sabe, com esse foco que pode ser problemático na composição corporal, ela continua alta. Em 2022, 78% relataram essa preocupação, um número bem parecido com uns 69% lá de 2013. Nossa, quase não mudou em 10 anos. Pois é. Mas, felizmente, o estudo também nota uma mudança que parece positiva. Um movimento para valorizar não só a questão da gordura corporal, mas também a massa magra nos relatórios, no acompanhamento. Um olhar um pouco mais amplo, talvez. Entendi. Então temos essa dualidade. A busca por otimizar, mas com riscos reais se o foco for exagerado. Bom, mas se a avaliação ainda assim for feita, como ela acontece na prática? O artigo reforça algo bem importante, que já vinha de estudos anteriores, como o de Ackland e colegas lá em 2012. Não existe um método padrão ouro, único, sabe, universalmente aceito para medir composição corporal em todo e qualquer contexto. Não mesmo. E mais, comparar resultados que vêm de técnicas diferentes é um desafio e tanto.
A pesquisa de 2022, essa mais recente, mostrou algumas tendências interessantes nas preferências dos profissionais nesses últimos 10 anos. Por exemplo, aumentou o uso da antropometria de superfície, seguindo protocolos como o da ISAC, e também aumentou o uso do DEXA. Por outro lado, parece que diminuiu o uso das dobras cutâneas com aquele objetivo específico de estimar o percentual de gordura corporal total. É uma mudança interessante de observar. Metria. Basicamente, a gente mede a espessura da dobra da pele junto com a gordura que fica ali embaixo, sabe? A gordura subcutânea. Isso em pontos específicos do corpo. Para isso se usa um aparelhinho chamado adipômetro ou plicômetro. E aqui já entra um detalhe assim, crucial que o estudo enfatiza, citando lá a referência 92 deles. Usar equações matemáticas para tentar converter essas medidas das dobras num número final de percentual de gordura, %GC. Isso não é recomendado pela ciência atual. Esse é um ponto-chave mesmo. O foco mais confiável deveria ser, na verdade, na análise das espessuras em si. Ou na soma delas, sabe? Ou nas proporções entre as diferentes dobras medidas. Usar a medida bruta, digamos assim. Entendi. Focar no que foi medido diretamente. Exato. E analisando as vantagens, como está listado lá na tabela 1 do artigo, é um método aplicável em campo. Isso é ótimo, né? Dá para levar para avaliar os atletas onde eles treinam, competem, fora do laboratório. Existem protocolos padronizados internacionalmente, como o ISAC, que é da Sociedade Internacional para o Avanço da Cinentropometria. E isso ajuda muito na consistência e na qualidade das medidas, claro, se o avaliador for certificado e experiente. A padronização é importante. Fundamental. Existem também dados normativos disponíveis para comparação, embora, veja bem, a prática mais recomendada hoje seja sempre comparar o atleta com ele mesmo ao longo do tempo, o acompanhamento individualizado. Além disso, é um método não invasivo, não usa radiação, que é uma vantagem clara de segurança. Outro ponto positivo, os resultados são pouco afetados por fatores como exercício recente, o estado de hidratação ou alimentação prévia. E o custo do equipamento adipômetro é relativamente baixo se a gente comparar com outras tecnologias. Parece ter bastante ponto positivo, né? Praticidade, custo. Tem sim, mas agora as limitações precisam ser muito bem compreendidas, também detalhadas lá na tabela 1. Talvez a principal delas seja a necessidade de um avaliador assim, extremamente bem treinado e com muita experiência. Isso para garantir boa precisão e reprodutibilidade. A mão de quem mede faz toda a diferença. Toda a diferença. Mesmo com técnicos certificados pelo ISAC, a precisão intra-avaliador, ou seja, a consistência do mesmo avaliador medindo a mesma pessoa em momentos diferentes, ainda tem um erro técnico de medição, o TEM, que pode chegar a uns 5%. 5%. Isso pode ser bastante dependendo do valor. Pode ser significativo, sim. Significa que pode haver uma variação de até 5% na medida só por causa de pequenas diferenças na técnica de quem está medindo, sabe? Outra limitação importante. O método avalia só a gordura subcutânea. Ele ignora completamente a gordura visceral, aquela mais profunda, que fica ao redor dos órgãos. E que também é importante para a saúde, né? Muito importante. Alguns locais de medida podem ser de difícil acesso ou gerar desconforto para o atleta. Em pessoas muito magras, o que se mede é basicamente a espessura da pele dupla, não necessariamente a gordura. E, embora tecnicamente não seja invasivo, alguns indivíduos podem perceber como algo intrusivo, né? Teu corpo pinçado. E tem mais, os locais padronizados de medida não são ajustados para as dimensões corporais individuais de cada atleta. E voltando àquele ponto crucial que você mencionou, a acurácia, ou seja, a exatidão para estimar a gordura corporal total, é desconhecida. Desconhecida. Como assim? O método parte de premissas, sabe? Ideias teóricas, como a de que a pele e a gordura subcutânea têm uma compressibilidade constante entre diferentes pessoas e locais do corpo. E a referência 99 lá do estudo aponta que isso nem sempre é verdade na prática. Então usar a dobra para adivinhar o total de gordura é complicado. Entendi. Então fica claro. As dobras têm seu valor, principalmente para monitorar mudanças na gordura superficial ao longo do tempo, se feita sempre pelo mesmo avaliador treinado.
Mas usar aquelas equações para chutar o percentual de gordura total é cientificamente questionável, para dizer o mínimo. Exato, é um bom resumo. Bom, depois dessa abordagem mais manual, digamos assim, vamos para algo mais tecnológico. O DEXA, a absorciometria por dupla emissão de raio-x, esse já é um método de laboratório, né? Usa raios-x, mas de baixa dose. E o estudo da Matheson mostrou que o uso do DEXA aumentou bastante, uns 11% entre os profissionais na última década. Ele consegue medir diretamente o conteúdo mineral ósseo, BMC, e a partir daí ele estima indiretamente a massa gorda, FM, e a massa magra corporal, LBM. Sim, o DEXA ganhou bastante espaço, é verdade. As vantagens dele, segundo a tabela 1 do artigo, incluem a existência de protocolos padronizados, se forem seguidos direitinho, ajudam a melhorar a confiabilidade dos resultados. Ele oferece uma boa precisão para avaliar o conteúdo mineral ósseo, o BMC. Pensa na quantidade de cálcio nos ossos, sabe? Isso é muito relevante para a gente monitorar a saúde óssea dos atletas, ajudar a prevenir fraturas por estresse, por exemplo. Isso é muito importante mesmo. O exame em si é relativamente rápido, e uma grande vantagem é que ele permite uma análise tanto do corpo inteiro quanto de regiões específicas, braços, pernas, tronco. Isso fornece estimativas de massa gorda, FM, massa magra, LBM, que inclui músculo, órgão, pele, mas não a gordura nem o mineral do osso, e também a densidade mineral óssea, BMD, nessas regiões. Pode ser interessante para analisar a distribuição corporal em certos esportes, né? Sim, ver onde está a massa magra, a gordura. Exato. Mas como tudo na vida, o DEXA também tem limitações importantes. E o artigo detalha várias lá na tabela 1. Primeiro, não é portátil, precisa de um laboratório, equipamento fixo. Outra coisa, existe variabilidade nos resultados entre diferentes marcas de aparelhos e até entre modelos diferentes do mesmo fabricante. Isso dificulta muito comparar exames feitos em locais distintos, sabe? Então o exame feito numa clínica pode dar diferente de outra? Pode dar diferente, sim. A dose de radiação X, embora seja baixa num único exame, pode se tornar uma preocupação se o atleta fizer muitos exames ao longo da carreira. É o efeito cumulativo, né? E, claro, não pode ser usado em gestantes. Agora, uma limitação técnica que é crucial, e o artigo aponta isso bem, nas referências 92 e 98, a medida da massa magra, LBM, e da massa gorda, FM, na verdade, ela é indireta. Indireta, mas ele não mede com raio-x? Ele mede a atenuação do raio-x nos tecidos, mas o software do aparelho precisa interpolar, ou seja, fazer uma estimativa matemática da composição dos tecidos moles, gordura e massa magra, naquelas áreas onde tem osso sobreposto na imagem. E isso acontece, veja bem, em cerca de 40% a 45% dos pontos da imagem. Quase metade. Então o software tem que adivinhar o que está embaixo do osso. Exatamente essa é a ideia. Ele tem que adivinhar com base em modelos matemáticos. E essa interpolação pode gerar erros consideráveis, especialmente em indivíduos muito magros, onde a camada de tecido mole em cima do osso é bem fina. Além disso, os algoritmos que fazem esses cálculos variam entre os fabricantes e geralmente não são públicos. Funcionam meio como uma caixa preta. Os resultados também podem diferir dependendo da tecnologia do feixe de raio-x que o aparelho usa, Pencil Beam ou FEM-Beam. Complexo isso. Técnico, mas importante. E tem mais, é um equipamento caro, tanto para comprar quanto para manter. E exige que o atleta siga uma série de restrições antes do exame. Jejum, hidratação controlada, nada de exercício prévio intenso. Isso pode complicar a logística no dia a dia do atleta. Outro ponto técnico. A calibração do aparelho para os tecidos moles muitas vezes é baseada em modelos animais, segundo a referência 98. E isso pode não ser o ideal para físicos muito atléticos, muito magros, como aponta a referência 101. Modelos animais, nossa. Pois é.
Em termos de acurácia, se a gente comparar com métodos de referência mais complexos, aqueles de múltiplos componentes, o erro padrão da estimativa, o SEE, que dá uma ideia do quanto a estimativa do aparelho pode estar longe do valor real, fica em torno de 2 a 3% para o percentual de gordura e algo entre 1,6 a 4,4 quilos para a massa muscular. E a precisão? Se a pessoa repetir o exame no mesmo aparelho, A precisão, a repetibilidade costuma ser boa. O erro técnico de medição tem para atletas é relativamente baixo, cerca de 0,7% para o conteúdo mineral ósseo, 1,9% para a massa gorda e só 0,4% para a massa magra, segundo as referências 96 e 106. Ou seja, repetindo no mesmo aparelho, nas mesmas condições, o resultado tende a ser consistente. interessante, o DEXA parece mais completo por medir osso, gordura e massa magra regionalmente. Mas essa questão da medida da massa magra ser indireta e depender tanto dessa adivinhação do software é um ponto bem crítico, né? Fora o custo, a radiação cumulativa, a logística. São pontos muito relevantes para se considerar na escolha do método, sem dúvida. Bom, vamos então ao nosso terceiro método principal que a gente separou para hoje. A BIA, Análise de Impedância Bioelétrica ou simplesmente bioimpedância. Esse aqui funciona de um jeito bem diferente, né? Passa uma corrente elétrica muito fraca, imperceptível pelo corpo. E aí mede a resistência, a impedância, que os diferentes tecidos oferecem à passagem dessa corrente. Exato. A partir dessa medida elétrica, o aparelho estima a água corporal total, TBW, e aí, usando equações que estão lá dentro dele, calcula a massa livre de gordura, FFM, que é basicamente tudo que não é gordura, e por diferença com o peso total, a massa gorda, BF. E segundo a pesquisa da Madsen, o uso da BIA ficou estável. Foi reportado por 29% dos profissionais, tanto em 2013 quanto em 2022. Parece que ela tem um lugar cativo, né? Tem sim. A BIA tem algumas vantagens que explicam essa popularidade estável dela e também estão listadas na tabela 1 do artigo. Primeiro, ela exige um envolvimento mínimo da pessoa que está sendo avaliada. É só subir na balança ou segurar os eletrodos. É totalmente não invasiva, não utiliza radiação nenhuma. A coleta do dado elétrico em si é muito rápida, coisa de segundos. E a precisão para medir a água corporal total, o TBW, é considerada boa. A água corporal total, ela mede bem. A estimativa da água total é considerada um ponto forte da BIA, sim. E vamos combinar, muitos aparelhos de BIA, desde aquelas balanças que a gente vê por aí, até equipamentos mais complexos de consultório, têm uma aparência moderna, tecnológica, sabe? Isso pode atrair tanto os usuários quanto os profissionais. É verdade, tem um apelo visual. Tem. No entanto, as limitações da BIA são, bastante significativas e precisam ser levadas muito a sério. Também estão lá na tabela 1. A acurácia geral, ou seja, o quão perto o resultado de gordura ou massa magra fica do valor real, é considerada pobre. Pobre? Forte essa palavra. É o termo usado no meio científico, sim. E o artigo da Mathiesen e colegas menciona um ponto importante. Muitos estudos antigos que tentaram validar a BIA, usaram como comparação métodos de referência que hoje a gente sabe que também tinham suas limitações. Então fica difícil saber qual a real exatidão da BIA olhando para trás. Outro ponto. Faltam protocolos padronizados, universalmente aceitos, para realizar o exame. E aqui vem um ponto que é crítico, especialmente para atletas. Os resultados são extremamente sensíveis ao estado de hidratação e aos níveis de eletrólitos no corpo. Ah, isso eu já ouvi falar. E a gente sabe que isso varia enormemente em atletas, né? Por causa do suor intenso nos treinos, a ingestão de líquidos que muda muito, uso de suplementos, tudo isso mexe com a água corporal e os eletrólitos. E aí o resultado da BIA muda junto. Muito. A maioria dos dispositivos comerciais não tem equações específicas que tenham sido validadas para populações atléticas. Eles usam equações mais genéricas. Outro problema técnico: o tronco, que contém a maior parte da nossa massa corporal, contribui muito pouco para a medida total de impedância. A resistência maior vem dos braços e pernas, que são mais finos.
Diferentes formas de posicionar os eletrodos, mão para pé, só nos pés como nas balanças, só nas mãos, dão resultados diferentes. Existe uma grande variabilidade nos resultados entre diferentes marcas e modelos de aparelhos. Um não conversa com o outro. Então não dá para comparar a Bia de marcas diferentes. Fica muito difícil. O método também parte de premissas teóricas que nem sempre se aplicam na vida real, como assumir uma geometria corporal similar entre as pessoas ou que a resistividade elétrica dos tecidos é a mesma para todo mundo. E agora, talvez o ponto mais chocante e crucial que o artigo destaca. Lá vem. Qual é? Os dados que o usuário ou o avaliador inserem no aparelho antes da medição, idade, altura, peso, sexo e às vezes o nível de atividade física que a pessoa diz ter, podem influenciar até 85% do resultado final de composição corporal que o software estima. O quê? 85%? Peraí, quer dizer que o número que aparece na tela depende mais do que eu digitei do que da corrente elétrica que passou? Em muitos aparelhos, sim. Depende muito mais da equação que está pré-programada ali dentro e que usa esses dados que você inseriu do que da medida elétrica em si. A medida elétrica contribui com uma parte menor da estimativa final de gordura ou massa magra. Nossa, isso muda tudo. Eu achava que era a medição elétrica que fazia o principal. É uma percepção comum, mas tecnicamente a influência das variáveis inseridas é enorme na maioria dos aparelhos de BIA. Em termos de erro, o CE, comparado a métodos de referência, fica entre 2,5 a 3,9 quilos para massa livre de gordura e uns 3,6 quilos para massa gorda. E a precisão intraindividual, a variabilidade na mesma pessoa em testes repetidos, fica entre 2,0% a 3,5%, segundo a referência 108. Uau! Essa dependência de até 85% dos dados inseridos na BIA é realmente algo que faz a gente pensar sobre o que ela está medindo de verdade, né? Fica muito, muito claro que não existe método perfeito. Definitivamente não. Cada dobras, DCA, BIA, tem seus pontos fortes, suas aplicações que fazem mais sentido, mas também suas limitações bem claras e, digamos, suas pegadinhas, né? E, voltando à mensagem central do estudo da Matsene, eles reforçam que a composição corporal, por mais que a gente tente medir com a maior precisão possível, ela é só uma peça no quebra-cabeça complexo do desempenho esportivo. Apenas uma. Muitas vezes, o treino específico para a modalidade, a técnica bem apurada, a experiência que o atleta acumula, até fatores cognitivos, como tomada de decisão rápida, foco, são muito mais decisivos para o sucesso, né? Sem dúvida. São fatores cruciais. E é animador notar aquela mudança de foco que você mencionou, que a pesquisa captou. Parece que está havendo um movimento para incluir mais a informação sobre a massa magra nos relatórios, sabe? E não ficar aquela obsessão só com o número da gordura. Isso é bom. Mais abrangente, mais funcional, é fundamental. E para guiar o uso dessas ferramentas de avaliação de um jeito mais seguro, mais ético, o estudo propõe recomendações bem claras de melhores práticas. Elas estão resumidas lá na tabela 2. Certo. Quais são os pontos principais dessas recomendações? Bom, sem detalhar cada item minuciosamente, os pontos essenciais são, primeiro, a necessidade absoluta de uma equipe multidisciplinar qualificada trabalhando junta. Isso envolve médico, nutricionista esportivo, registrado e com experiência na área, fisiologista do exercício e, dependendo do caso, um psicólogo esportivo também. Não é trabalho para uma pessoa só. De jeito nenhum. É crucial obter consentimento informado e claro do atleta antes de qualquer avaliação. Explicar o método, os riscos, os benefícios, o que vai ser feito com a informação. A escolha do método deve ser criteriosa, pensando não só nos fatores técnicos que a gente discutiu aqui, validade, precisão, o que realmente mede, mas também nas questões práticas. Custo, acesso, frequência necessária e o conforto do atleta com aquele método. Uma vez que escolheu o método, é vital seguir protocolos padronizados rigorosamente, isso para garantir a confiabilidade dos dados ao longo do tempo. E um ponto central, interpretar os resultados sempre de forma individualizada. O que isso quer dizer na prática? Significa comparar os dados atuais do atleta, principalmente com os próprios dados anteriores dele.
sempre levando em conta a margem de erro de precisão do método que está sendo usado, aquele TEM que a gente falou, e não ficar só comparando com tabelas de valores de referência genéricos ou aqueles supostos ideais para o esporte X ou Y. Comparar o atleta com ele mesmo faz sentido. Muito mais sentido. Os dados de composição corporal devem ser tratados com a mesma confidencialidade de qualquer informação médica. É informação sensível. O estudo também recomenda fortemente não fazer avaliações com frequência excessiva. Geralmente, não mais que 4 a 6 vezes por ano é suficiente para a maioria dos casos. Menos é mais, muitas vezes. E, como regra geral, evitar a avaliação rotineira em atletas menores de 18 anos, exceto, claro, se houver uma indicação médica clara para monitorar crescimento, desenvolvimento ou alguma condição de saúde específica. Proteger os mais jovens, né? Exatamente. E o mais importante que deve permear todo o processo é a equipe e o próprio atleta se questionarem sempre. Por que a gente está fazendo essa avaliação? Qual o objetivo real aqui? Os potenciais benefícios superam claramente os riscos associados a esse foco na composição corporal? Essa pergunta tem que estar sempre presente. Ótimo resumo dessas recomendações de melhores práticas. Bom, então, recapitulando nossa análise de hoje. A gente explorou 3 métodos muito usados para avaliar a composição corporal em atletas. As dobras cutâneas, o DEXA Scan e a bioimpedância, BIA. Vimos que existe sempre um balanço, né, entre a aplicabilidade de cada método, se dá para usar em campo ou só no laboratório, o custo envolvido, o que cada um realmente mede, se a gordura logo abaixo da pele, se a massa óssea ou se estima indiretamente massa gorda magra ou água corporal total, e, claro, as limitações importantes de cada um em termos de acurácia, o quão exato ele é, precisão, o quão repetível é a medida e aquelas premissas por trás dos cálculos, que, como a gente viu, podem não se encaixar perfeitamente para todo mundo, especialmente atletas. Exatamente. E o ponto mais fundamental, que foi muito ressaltado pelo estudo da Matheson e dos colegas, é essa necessidade de uma mudança de paradigma, sabe? Na forma como a composição corporal é encarada no esporte. É preciso sair de um foco que pode sim se tornar excessivo e até prejudicial em números específicos, em metas rígidas de composição corporal, para adotar uma abordagem mais holística, mais completa, mais centrada na saúde geral e no bem-estar do atleta. Uma visão mais humana, talvez. Uma visão mais humana e mais funcional, diria. E isso sempre deve ser conduzido por uma equipe qualificada, com comunicação transparente, respeito à confidencialidade e, acima de tudo, um cuidado genuíno com a saúde física e mental daquele indivíduo que está ali na nossa frente. Para a gente finalizar, tem uma reflexão interessante que o artigo inspira, sabe? Ele menciona que alguns esportes, como o salto de esqui e a ginástica artística, já implementaram mudanças nas regras de competição para tentar diminuir os riscos associados àquela pressão por um determinado tipo físico e aos problemas como a RED-S. Mudanças nas regras, que interessante. Sim, para tentar proteger mais os atletas. E isso nos faz pensar, será que, para além dessas mudanças formais nas regras, as diferentes culturas dentro de cada modalidade esportiva poderiam também evoluir? Como que cada esporte, cada equipe, cada técnico poderia adaptar a sua relação com a medição da composição corporal e com aqueles ideais estéticos que muitas vezes vêm junto, de um modo que proteja ainda melhor a saúde integral e o bem-estar dos atletas? Uma questão cultural, então. Exato, indo além da regra escrita. Fica aí uma questão para a gente refletir sobre como cada ambiente esportivo lida ou poderia lidar melhor com esse tema que é tão delicado e tão importante.